para servi-lo. Como que nós podemos servir a Deus? Nós servimos a Ele quando nós o reverenciamos. Quando nós estamos diante dEle, percebendo o seu poder, a sua autoridade, a sua graça, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é terrível, mas também o quanto Ele é amoroso e misericordioso. Por isso, eu quero convidar você para esquecer tudo que ficou lá fora e se concentrar aqui nessa 1 hora, 1h15, 1h20 de culto, que você leve o seu pensamento ao Senhor, que você possa nessa manhã ter a percepção de que você não está num ambiente qualquer, mas nós estamos reunidos na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. E é importante que nós, ao cantarmos louvores ao Senhor, nós possamos unir mente e coração, cantando com a mente, mas também cantando com emoção. Que as palavras que nós pronunciamos no meio do louvor, elas sejam verdade que saem de dentro do nosso coração e que expressam realmente que nós entendemos que nós estamos diante de Deus, que nos salvou, que nos perdoou, que transformou a nossa vida e a nossa história. É esse culto que Deus se agrada. E quando nós orarmos, que nós verdadeiramente possamos orar. Que você não fique no celular, você não fique distraído, conversando, brincando. Nós estamos na presença de Deus. E depois, quando nós formos estudar a sua palavra bendita e maravilhosa, é aquele momento especial, quando Deus quer falar conosco. Por isso é importante, meus irmãos, nós temos essa compreensão. Servir ao Senhor com alegria. Servir com alegria é entender quem somos, quem Deus é, e que nós fomos agraciados de chegar na sua santa presença. Nós, pecadores miseráveis, fomos convidados a entrar no Santo dos Santos, na presença daquele que pode mudar a nossa história, pode ouvir nossa oração, pode nos responder e pode nos ajudar, curar nossas doenças, aliviar o nosso coração e nos dar a resposta. Amém? Quero convidar você então para nós orarmos e nos achegarmos diante desse Deus vivo e poderoso que deseja que nós estejamos reunidos na sua presença para prestar-lhe um verdadeiro culto com a mente e também com o coração. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que temos de estar reunidos como igreja, família de Deus, povo de Deus, redimidos do Senhor, para aqui prestarmos um culto a Ti, Senhor, com toda a reverência do nosso coração, com toda a disposição da nossa alma, Senhor. Pai, nós compreendemos quem Tu és, o Deus Todo-Poderoso, grande, temível, e também, Senhor, compreendemos o Teu grande amor para conosco, em nos perdoar, nos salvar, nos redimir, nos fazer povo Seu. Ó Deus, aqui nós queremos expressar o nosso amor a Ti, Senhor. Queremos expressar a nossa gratidão. Queremos servir-Te com alegria no nosso coração, ó Deus. Pai, através dos cânticos, através da oração e da reverência para com a Tua palavra, Senhor. Nós queremos Te agradar nessa manhã, pois Tu és o nosso Pai celestial. Tu és o Pai nosso que estás nos céus, e que santificado seja o Teu nome, e que venha a nós o Teu reino, e que seja feita a Tua vontade, assim na terra, aqui também no céu, nas nossas vidas, Senhor. Que Tu nos sustente com um sustento diário, que Tu perdoe nossos pecados e nos restaure a cada dia, abençoe nossos lares, abençoa aqui cada papai, Senhor, abençoa as mães, os filhos, os avós, abençoa a família de um modo completo, Senhor, que saiamos daqui com o nosso coração jubilante de alegria de ter estado na presença do Deus Todo-Poderoso, vivo e verdadeiro, Deus único, imortal, invisível e real. Nós Te louvamos por isso, Pai, e como igreja, Senhor, queremos prestar-Te um culto com todo o nosso coração. Em nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Que o Teu Espírito Santo abençoe este lugar, abençoe os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos continuar louvando o Senhor?
para ofertar nossa vida a Ele, na certeza de que um dia Jesus voltará. Vamos cantar. Amém. Com o canto, né? Com as nossas ações e com o nosso barulho e com as nossas palmas. Então nós vamos fazer um barulhinho para adorar o nosso Deus. Esse cântico ele é embaladinho. Sei que Jesus voltará. E eu quero isso aí, a irmã Neuci já estava batendo as palmas perfeitamente, só que eu vou acrescentar assim uma coisinha diferente para não dar uma dificuldade, mas não sei o que vai acontecer. Em vez de os irmãos ficarem batendo toda pá, 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 vocês vão fazer desencontrado. Às vezes a gente faz palmas desencontradas, dá errado, né? Mas agora é de propósito desencontrado, entendeu? Então, um grupo vai fazer a palma, 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 entendeu? Então eu vou fazer de conta que eu tô com o grupo de lá ali do pastor, tá? Eu vou fazer a palma só para ensaiar, né? Eu bato uma e batem depois, tá? Dá certo? Batem comigo. Bate comigo. Eu bato você. Agora o irmão Werner, que estava já pensando que era o para valer, né, irmão Werner? O irmão Werner vai bater uma e vocês vão responder do lado de cá,
corredor divide, tá? Então, essa turma aqui bate a primeira e bate o eco aqui do meu lado esquerdo. Vamos lá? Irmão Werner, palma. Sei que Jesus voltará. Quando será? Eu não sei. Deu pro ensaio, tava bom. Agora nós vamos começar pra valer. Vamos deixar a Laís fazer o que ela sabe fazer. Vamos lá. Que Jesus voltará. Quando será? Eu não sei. Estou certo, porém, que quando isso acontecer, eu irei, sim, irei. Sei que este dia será maravilhoso, porque todos que a Jesus se entregaram pela fé vão subir sem contar. Que bom será se eu puder olhar em volta e ver você também ali. Me alegrarei e bendirei aquele que me deu eterna salvação. Esqueci de pedir para os irmãos fazerem seus dízimos e ofertas. Mais um desafio: bater palma, cantar, fazer oferta. Então, quem tiver vindo ter oferta não vai bater palma, os outros que... Vamos continuar adorando o nosso Deus, dedicando nossos bens também, enquanto Cristo não vem. Enquanto Cristo não vem, quero viver mais e mais, como dia a dia, espero um Salvador que virá, sim virá. Você, amigo, também pode esperá-lo assim. É preciso, entretanto, entregar-lhe o coração e então vem cantar. Que bom será se eu puder olhar em volta e ver você também ali. Me alegrarei e bendirei aquele que me deu eterna salvação. Que bom será se eu puder olhar em volta e ver você também ali. Me alegrarei e bendirei aquele que me deu eterna salvação. Aquele que me deu eterna salvação. Amém. O irmão pode se assentar. Que desafio, né, irmãos? Cantar e bater palma ao mesmo tempo não é uma tarefa das mais fáceis. Por incrível que pareça, já estamos em agosto. Agosto de Deus, né? O tempo passa tão rápido, meus irmãos, e quando vemos, já está final do ano aí, né? Nós temos ainda, dentro desse mês de agosto, algumas programações especiais. Aqui rapidinho, antes de nós estudarmos a palavra do Senhor. Hoje já é dia 9, né, dia dos pais, mas nós ainda teremos dia 13, agora, durante a semana, o Encontro dos Homens, às 19h30. E no dia 14, nós teremos a reunião da liderança, também às 19h30. Vamos reunir os líderes de ministérios para nós definirmos a agenda dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Olha aí, já está final do ano, né? Então vamos reunir a liderança para decidirmos então a nossa agenda. E no dia 28, o encontro de casais também às 19h30, né? As demais programações normais da igreja continuam. Culto quarta-feira, encontro dos juniores no sábado,
encontro dos adolescentes também no sábado. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical. E domingo à noite, o nosso grande culto. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis, livro dos Reis, segundo livro dos Reis, 2 Reis, capítulo 6. Quero ler com você do verso 8 em diante. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 8 em diante. O título na minha Bíblia diz A Ação de Eliseu na Guerra contra os Sírios. Esse é o título que está na Bíblia. Talvez na sua Bíblia Almeida você encontre esse título. Mas eu gostaria de dar um novo título para a nossa meditação nessa manhã. E o título que eu gostaria de dar é Quando Deus Abre os Olhos do Coração. Você vai perceber na leitura bíblica como que Deus age na vida do seu servo e através do seu servo para abrir os olhos do coração de muitas pessoas. E do contrário, não poderiam perceber a presença de Deus e também a ação de Deus. Mas nós vamos perceber o quanto Deus é gracioso, o quanto a sua misericórdia é infinita e como Deus deseja pôr fim à guerra. Como Deus deseja que os homens vivam em paz. O nosso Deus é um Deus de paz. Ele deseja que as pessoas vivam em paz. E Ele vai trabalhar aqui de uma forma tremenda, meus irmãos, para promover a paz. Mas como é possível promover a paz no lar? Como é possível promover a paz na igreja, na cidade? É somente quando Deus abre os olhos do coração. É possível que as pessoas, então, tenham paz. Vamos ler o texto? O texto é lindo. Vamos ler? Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante, que nos diz assim. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E em conselho com os seus oficiais, disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado. E assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou seus servos e perguntou, vocês não vão me dizer quem dos vossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu, ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse, vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei, eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse, não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando.
e os guiou até a cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles, e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Meu pai, devo matá-los? Não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordene que lhes deem pão e água, para que comam e bebam, e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e ele os despediu, e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém. Glória a Deus. Eu confesso a vocês que eu fico maravilhado com o texto bíblico. A minha mente viaja muito quando eu estou lendo o texto bíblico. Eu consigo perceber, meus irmãos, quando Deus quer trabalhar na vida de uma pessoa, quando Deus deseja salvar uma pessoa, quando Deus deseja revelar-se para alguém, o processo sempre começa de uma forma de perigo. Sempre quando Deus começa a agir, meus irmãos, de início há uma crise de fé. É impressionante, isso está espalhado pela Bíblia toda. E é interessante também que a Bíblia Sagrada contém 366 vezes a palavra não temas. E eu posso dizer que é uma para cada dia do ano, inclusive para os anos bissextos. Percebam, meus irmãos, que o evento aqui, né, o Reino do Norte, não sei se você está familiarizado com o texto bíblico, mas após a morte de Davi, Salomão assume o trono. E Salomão conquista muitas terras e ele unifica a nação inteira, mas na sua velhice ele desvia o seu coração do Senhor e permite que as suas esposas adorem deuses estranhos, e isso atrai a ira de Deus de tal maneira que o filho de Salomão, Roboão, é um mau rei, e o reino se divide em dois. Duas tribos, Judá e Benjamim, formam o reino do sul, capital Jerusalém, e aí é chamado de o reino de Judá, o reino do sul. 10 tribos seguem o servo de Salomão, chamado Jeroboão, e eles instituem o reino do norte, o reino de Israel, capital Samaria. Eliseu aqui, meus irmãos, está morando no reino do norte, reino de Israel, capital Samaria. O rei é Jorão, e esse rei não é um rei que está seguindo os passos do Senhor. E quando os homens se desviam do processo de servir ao Senhor, Deus permite que inimigos venham contra ele. Deus permite isso não porque Deus odeia as pessoas, mas porque Deus quer salvar as pessoas. E as pessoas precisam muitas vezes passar por situações complicadas, situações de aperto, situações difíceis, para que elas possam perceber a ação sobrenatural de Deus. O fato é, então, que o rei da Síria, né, ele está fazendo investidas contra Israel. E o desejo do rei da Síria é matar o rei de Israel. E o rei de Israel, então, ele precisa ir até onde estão as suas tropas, os seus acampamentos. Naquela época não tinha internet, não tinha e-mail, então ele precisava ir pessoalmente revistar as tropas, onde ele havia colocado guarnições nas fronteiras com a Síria, e para que ele pudesse, então, passar as informações aos seus generais de guerra. E o rei da Síria, ele teve uma brilhante ideia aqui, meus irmãos. Ele estava consultando, né, os seus militares, os seus conselheiros. O rei da Síria usava a melhor inteligência militar daquela época. E ele usava também o conhecimento da geografia para poder pegar o rei de Israel de surpresa. Veja comigo o verso 8. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E em conselho com os seus oficiais, ele tomou a seguinte decisão:
em tal e tal lugar eu vou armar um acampamento para servir de emboscada. Eu vou pegar o rei de Israel no contrapé. Quando ele passar, eu vou matar ele. Só que o nosso Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, conhece o oculto e o escondido, e com ele mora a luz. Esse Deus ao qual nós estamos servindo nessa manhã, as trevas e a luz para ele é a mesma coisa, não faz diferença nenhuma. Ele sabia exatamente o que o rei da Síria dizia lá quando ele estava deitado no seu quarto, na sua cama, pensando: é assim que eu vou matar o rei de Israel, vou fazer desse jeito. Ninguém sabe, só eu sei. Engano seu, Deus também sabe. E Deus usa então quem? Deus usa o seu servo. Veja comigo os versos 9 e 10. Mas, o mas aqui, né, é para contradizer o verso 8. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, não vá por esse caminho, ainda que seja um caminho aparentemente seguro, prefira aquele outro caminho que não é tão seguro assim. Aí ele disse: porque os sírios estão descendo para ali, eles vão armar uma emboscada, eles vão te pegar no contrapé. Verso 10. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus havia lhe falado. Vai lá espiar, ver se é verdade mesmo. Ele foi lá e eles viram exatamente que o rei da Síria estava planejando. E observe no finalzinho do versículo 10 que ele diz assim: se salvou mais do que uma ou duas vezes. Isso, meus irmãos, ocorreu por diversas vezes, o texto está querendo dizer. Foram várias e várias investidas, né, emboscadas que o rei da Síria planejou para matar o rei de Israel. O fato é que Deus não permitiu que o rei de Israel morresse na mão deste rei sírio. E aí, meus irmãos, o rei da Síria entrou em paranoia. O cara ficou maluco. Veja comigo o versículo 11. O rei da Síria ficou angustiado, né? Na verdade, ele pensou assim: tem um traidor aqui no nosso meio. Veja comigo o verso 11. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente e então chamou os seus servos e perguntou: escuta aqui, vocês não vão me dizer quem é o traidor? Veja comigo, ele diz, né? Ele diz assim: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Não é possível isso. Alguém está avisando ele. Alguém está dizendo para ele: olha, o rei da Síria armou uma emboscada aqui, ali e acolá. Mas graças a Deus, né? Quando Deus está agindo constantemente ao nosso redor, algumas pessoas percebem. Eu acho fantástico isso, meu irmão, e eu chamo isso de os anônimos de Deus. Não sei se você já percebeu, se você já teve a experiência. De repente chega alguém do nada e fala uma coisa para você e foi Deus que falou isso para mim. Não sei se você já viveu essa experiência e conversar, sei lá, com o dono da mercearia, conversar com um açougueiro, conversar com um motorista de Uber, enfim, conversar com alguém qualquer do seu dia a dia, e essa pessoa solta uma frase, diz alguma coisa, e parece, para a pessoa que falou, parece que soltou assim do nada, né? Mas se você ouve aquilo ali, você percebe, aquilo ali é Deus falando comigo. Ou às vezes você nem percebe que é Deus que está falando com você. E foi o caso do rei da Síria. Veja comigo o versículo 12. Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei meu senhor, ninguém aqui é dedo duro, ninguém falou nada. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Perceberam, irmãos? Aquele moço, aquele servo, não tem nem o nome, é os anônimos de Deus. Ele sabe, olha, isso que está acontecendo é Deus que fala ao seu profeta, ao seu servo, as coisas que o Senhor imagina lá no seu quarto. Com isso, o rei da Síria deveria dizer: não posso contra esse Deus, não posso contra ele, preciso desistir disso. Mas ele estava cego, cego de raiva, cego de ódio. E o que ele faz? Veja comigo os versos 13. Então o rei disse: vão e descubram onde esse profeta está, para que eu mande prendê-lo, vou acabar com a raça dele. E aí disseram para o rei: olha, ele está lá em Dotã, uma cidadezinha pequena, ficava 20 quilômetros de Samaria.
Percebam isso é importante, né? Essa informação. Dotã ficava a 20 quilômetros da capital Samaria. E aí, olha o que ele diz então. Versículo 14. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. A loucura daquele homem, né? Mandou muita gente para prender um homem só. Isso é um rei ensandecido. É um rei que está com seu coração duro, fechado. Um coração cego, que não consegue ver a ação de Deus. E aí ele tenta com a força física, ele tenta com a força do seu braço, ganhar de Deus. E aí olha o que acontece. E eles chegaram de madrugada e cercaram a cidade. Vê que eles não invadem a cidade. Eles chegam de madrugada e armam um acampamento, né, esperando amanhecer para pegar Eliseu. E aí acontece um fato curioso aqui. Deus começa a trabalhar aqui, né? Deus começa a agir poderosamente. Versículo de número 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo. E ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. E então o moço gritou: ai, meu senhor, estamos perdidos. O que faremos agora? Acabou-se. E agora, meus irmãos, ele não sabe o que vai fazer. Mas olha a resposta do homem de Deus. A resposta de Eliseu. Ele diz no verso 16: Eliseu respondeu: não tenha medo. E olha a resposta de alguém que está com os olhos do coração aberto. Porque mais são os que estão do que os que estão com alguém que vê além das circunstâncias. Alguém que vê aí, olha o que está comigo. Eu anotei aqui um parágrafo de um livro do grande amigo meu, pastor Nivaldo Tavares Júnior. Ele escreveu um livro, lançou agora dia 18 de julho. O título do livro é Uma Vida Vivida pelo Poder de Deus.
Escuta o que ele falou nesse livro, no capítulo 5. Ele diz assim: durante muitos anos, pensei que meus maiores problemas eram as circunstâncias que me cercavam. Pensava que o desânimo vinha das dificuldades, que a ansiedade nascia das incertezas e que o medo era apenas uma reação natural diante dos perigos da vida. Mas, olhando para trás, percebo que muitas vezes o problema não estava ao meu redor, estava dentro de mim. As circunstâncias eram reais, os desafios existiam, os inimigos não eram imaginários. O que faltava era enxergar além deles. Talvez uma das maiores necessidades do povo de Deus não seja uma mudança imediata das circunstâncias, mas uma mudança daquilo que se consegue ver. Observe, meus irmãos, o maior problema do moço não era que Deus enviasse anjos ali. Eles já estavam ali. Vejam, meus irmãos, que Eliseu, diante desse cenário, ele não ora assim: Senhor, manda fogo do céu para matar os meus inimigos. Observe que ele também não ora assim: Senhor, e agora me dá uma rota de fuga. A oração de Eliseu fala profundamente aos nossos corações nessa manhã. Observe comigo o versículo 17. Ele diz assim: e Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. Com certeza, meus irmãos, essa cegueira não era física. Percebam? É uma cegueira do coração. É o coração que não consegue ver a grandeza de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, o carinho de Deus. É uma cegueira produzida pelos nossos primeiros pais. É aquela cegueira produzida pela desobediência do fruto. Percebam? Satanás disse para Eva: se você comer desse fruto, os olhos de você se abrirão, e como Deus sereis. Diz a Bíblia que Eva olha para o fruto e percebe que aquele fruto é desejável, é uma fruta boa, e inclusive muito boa para dar entendimento. Diz a Bíblia que ela come do fruto, que ela dá ao seu marido, ele também come do fruto, e diz a Bíblia que os olhos de ambos se abriram para perceber o pecado. A partir do momento que Adão e Eva têm os olhos abertos para o pecado, seus corações se fecham para Deus. A partir daquele momento, quando Adão e Eva ouvem os passos do Senhor no jardim, na viração do dia, eles se escondem de Deus. Agora, os nossos primeiros pais, eles enxergam o problema, mas não enxergam a solução. Eles enxergam o seu pecado, eles percebem que estão nus, mas eles não conseguem mais olhar para Deus. Não conseguem mais perceber o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E esse é o defeito da humanidade. Eu e você, meus irmãos, estamos cercados de perigos. Estamos cercados por doenças, por más notícias. Estamos cercados por pessoas más, um mau governo. Estamos cercados por pessoas corruptas, juízes corruptos, advogados corruptos. Estamos cercados de pessoas que querem nos ferir, querem nos fazer mal. E qual é muitas vezes a nossa reação? Nós ficamos com medo. Muitas vezes lá no nosso quarto, ou na nossa casa, ou em conversas, a gente diz: que faremos? A igreja tem estado como esse moço. Nós estamos tímidos e dizendo uns para os outros: que faremos? Mas a resposta de Deus é: ei, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Olha ao teu redor e veja o quanto o nosso Deus é grande,
poderoso, invencível. E o quanto Ele deseja que eu e você tenhamos os olhos do nosso coração aberto, para que eu e você possamos ser tão corajosos ao ponto de guiar aqueles que querem nos matar. Acompanhe comigo aí o versículos 18 em diante. Olha que coisa incrível acontece no versículo. Aliás, o finalzinho do 17, né? Diz assim: o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Agora, olha o versículo 18. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Abre um parênteses aqui, essa cegueira não é física, tá, meus irmãos? Foi uma cegueira, uma espécie de confusão mental. Por quê? Porque Dotã fica 20 quilômetros de Samaria, e era um grande exército. Seria impossível Eliseu, um único homem, guiar aquele grande exército por vales e montanhas, por lugares pedregosos, até chegar em Samaria. É como se Deus tivesse confundido a mente deles de tal maneira que eles não reconheceram que quem os estava guiando era Eliseu, até que eles chegassem em Samaria. Acompanhem comigo o texto, diz assim, versículo 19: então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Eles foram, aquela tropa enorme, aquele exército gigantesco de homens, seguindo o homem que os queria matar. Percebe a ironia? Eles foram ali para matar aquele homem, e agora aquele homem guia eles. E ao que parece, Eliseu os guia para a morte. Ao que parece, Eliseu os guia para a destruição. Observa comigo, verso de número 20. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles, e viram que estavam dentro de Samaria. Agora eles estavam cercados, como presas. E aí a atitude do rei de Israel: vingança. Olha o versículo. Finalzinho do versículo 20. Meu pai, devo matá-los? Devo matá-los. Agora eu vou aproveitar e vou acabar com essa raça que estava tentando me matar. Mas a resposta de Eliseu é: por acaso você mataria aqueles que fizeste prisioneiro com a sua espada e o seu arco? Não é assim que devemos proceder. Não é pagando mal com mal, nem injúria com injúria. E aí, meus irmãos, Eliseu faz algo extremamente revolucionário. Somente Deus poderia fazer isso. Deus abre a mente e abre os olhos do coração do rei. E o rei, ao invés de retribuir a maldade, ele retribui com bem. Ele dá um banquete para aqueles inimigos que queriam matá-lo. Percebe? E olha que interessante, meus queridos irmãos, para que nós possamos aprender como que Deus trabalha. E percebam como que Deus deseja trabalhar com a igreja. Deus deseja abrir os olhos do coração da sua igreja, para que a sua igreja seja uma fonte de bênçãos, seja aqueles que vão guiar os seus próprios inimigos para o banquete da graça e da misericórdia. Versículo de número 22, e ele respondeu: não os mate. E ele diz: ordene que lhes dê pão e água, para que comam e bebam e voltem para o seu senhor. Versículo 23, então o rei ofereceu um grande banquete. Comeram e beberam. E ele os despediu e voltaram para o seu senhor. E da parte do rei da Síria, nunca mais houve guerra com Israel. Deus abriu os olhos do moço. O moço percebeu que Deus jamais havia os abandonado. Apesar do perigo que era real, contudo Deus estava ali. Depois Deus abre os olhos do rei de Israel, para que ao invés de se vingar, ele os perdoe e os alimente. Depois Deus abre os olhos do rei da Síria e do seu exército, para que eles nunca mais fizessem guerra contra Israel. Perceberam, irmãos? Então, quando Deus abre os olhos do coração,
nós percebemos quem Deus é. E isso vai trazer paz e segurança para o nosso coração. Quando Deus abre os olhos do nosso coração, nós conseguimos amar até os inimigos. Nós somos promotores de paz, os promotores de bem-estar. Esse é o papel da igreja. É isso que Deus deseja para nós. E qual é a implicação desse texto aqui, meus irmãos? O mal foi vencido pelo bem. Deus agiu poderosamente. O banquete da graça e do perdão desarmou o exército sírio. Ao invés de serem mortos em praça pública, eles receberam um banquete. Eles foram alimentados. Já ouvi dizer que quando alguém gosta muito da gente, eles dão bastante comida. Você já ouviu isso? Eu me senti muito amado das minhas férias. Porque onde eu fui tinha churrasco. E quando eu cheguei de férias, fui convidado para um churrasco. Então, eu sou muito amado. Isso é uma expressão de amor quando a gente abre quando a gente abre a nossa casa para receber as pessoas e convidá-los para sentar à mesa, para comer. É um gesto de amor. Foi isso que Deus aqui estava demonstrando nesse texto, né? Deus abriu os olhos do coração. Deus salvou aquelas pessoas. Deus transformou a história. Deus acabou com a guerra sem lançar uma flecha. Quais são as implicações, meus irmãos, para a nossa vida, né? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa manhã é: como está a sua visão a respeito de Deus? Como você tem enxergado Deus na sua vida? Quem é Jesus para você nessa manhã? Você consegue enxergar que Jesus é o Todo-Poderoso, suficiente, aquele que verdadeiramente pode transformar a situação, o Deus invencível? Você percebe? Ou será que nós precisamos nessa manhã fazer a oração de Eliseu? Senhor, abre os meus olhos para que eu veja, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Eu preciso enxergar além do que os meus olhos estão vendo. Eu preciso enxergar além das circunstâncias, Senhor. Não estou conseguindo ver claramente. Eu queria te convidar nessa manhã para você olhar para a cruz. Se você está se sentindo abandonado, olha para a cruz. A cruz é a expressão máxima do amor de Deus. Ali na cruz, Deus revelou o quanto Ele odeia o pecado, ao ponto de matar o seu filho na cruz. Mas a cruz também revela o quanto Ele te ama, porque Ele matou o seu filho ao invés de matar você. Ele te poupou. Ora, meus irmãos, se Deus nos poupou quando nós éramos inimigos dEle, logo muito mais Ele nos poupará quando já somos filhos dEle. Então não tenha medo das circunstâncias, das coisas que acontecem ao redor, mas peça para que Deus abra os olhos do seu coração, para que você possa ver, Deus não nos abandonou, Ele está conosco, apesar das circunstâncias adversas. Agora, olhe também para a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus revela que Ele é o nosso Pai, Ele nos adotou, somos filhos amados do Pai Celestial. Ele nos justificou, Ele nos perdoou e lançou toda a nossa culpa em Jesus. E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olhe para as Escrituras, olhe para a Bíblia, leia a sua Bíblia, ela revela o propósito de Deus em cada situação. Percebam, meus irmãos, que Deus deseja abrir os olhos do nosso coração para que nós possamos contemplar a sua majestade, a sua glória, o seu poder. Que você possa, nessa manhã, ter os olhos do coração abertos. E que você, ao contemplar a grandeza de Deus, você possa se ajoelhar aos seus pés e adorá-lo de todo o seu coração. Amém? Que nós possamos fazer como Bartimeu nessa manhã. Senhor, o Senhor Jesus perguntar: o que queres que eu te faça? Senhor, quero ver. Quero te ver, Senhor. Tem até um louvor, né, do Mike Smith, traduzido por David Keelan. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, exaltado e bem alto,
brilhando na luz da tua glória. Senhor, que nós possamos ver-te em cada momento da nossa vida, em cada situação. Vamos orar, irmãos? Feche teus olhos. Quero orar com você nessa manhã. Senhor Deus, nós queremos chegar diante de Ti agora, Pai. Reconhecemos, Senhor Deus, que muitas vezes o nosso coração fica cego por causa da pressão, por causa, Senhor, da ansiedade, da preocupação. O nosso coração fica turbado, Senhor. Tu mesmo disseste, não se turbe o vosso coração, mas muitas vezes o meu coração, Senhor, fica tão nebuloso e eu não consigo Te ver, Senhor, diante das situações difíceis da vida. Por isso, nessa manhã, nós, Senhor Deus, queremos chegar diante do Senhor e pedir, abra os olhos do nosso coração, para que nós possamos Te contemplar a beleza da Tua santidade, contemplar o brilho da Tua glória, Senhor, da Tua grande misericórdia, do Teu grande amor que tem para conosco, Senhor. E que nós sejamos, Senhor Deus, enriquecidos na nossa fé e no nosso coração, de coragem, de ousadia, de intrepidez, Senhor, contemplando que Tu és grande, que Tu estás conosco, que nós não estamos sozinhos, não estamos à deriva, Senhor, mas maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com eles. O Senhor verdadeiramente tem a nossa vida na palma de Suas mãos e nós estamos completamente seguros, ainda que os nossos olhos físicos não vejam isso, mas pelos olhos da fé, Senhor, queremos poder contemplar. E com isso, Senhor, queremos viver vida tranquila e sossegada. Queremos pregar o Evangelho, Senhor, com audácia, com ousadia. Queremos viver a realidade da igreja, Senhor, com amor, com graça, com misericórdia, com perdão, Senhor. Transforma-nos, ó Deus, abrindo os olhos do nosso coração. Que nós possamos experimentar o Teu agir, possamos, Senhor Deus, ser transformados pela Tua palavra. E aonde há conflito, que reine a paz. Onde há guerra, que reine a Tua presença, Senhor. E que, Senhor Deus, Tu estabeleças a Tua paz em cada ambiente, na igreja, nos lares, na cidade, Senhor. Que tenhamos paz de Deus e paz com Deus. Nessa manhã, Senhor, nós Te louvamos por isso. E queremos agora também, Senhor, participar da ceia, desse banquete espiritual, desse convite, Senhor, a celebrarmos contigo a Tua morte e a Tua ressurreição. Oramos que o Senhor abençoe esta igreja, abençoe os meus irmãos, nos dá um bom mês de agosto, Senhor, na Tua presença. Possamos ter os olhos cada vez mais abertos para perceber, Senhor, quanto Tu és Deus glorificado. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Nós vamos então celebrar a ceia nessa manhã, com o nosso coração agora alegres, né? O nosso coração compungido, como diz ali o texto de Atos dos Apóstolos, entendendo que nós estamos na presença desse Deus maravilhoso e poderoso. Comer o pão e beber o cálice, meus irmãos, é uma ordem de Deus. O Senhor Deus nos deixou duas ordens, duas ordenanças. A primeira era, quem crer deve ser batizado, deve ser ingressado na vida da igreja. E uma vez que fomos ingressados na vida da igreja, nós devemos participar da ceia periodicamente. E esse é um momento especial da igreja. É um momento que nós precisamos refletir. O próprio texto bíblico diz, né? Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, vamos fazer isso agora. Enquanto a equipe do louvor canta um cântico, nós temos esse momento, né, de você examinar o seu coração. Como você tem servido ao Senhor nesses últimos dias? Como foi o teu mês de julho? Como que você viveu como um cristão? Como que você se comportou? Como você se relacionou? Como está o seu relacionamento em casa, com a família? Como está o seu relacionamento com a igreja? Como que está o seu relacionamento com Deus, com Jesus? Você possa responder essas perguntas agora diante de Deus. E se porventura você perceber que, pastor, não foi tão bem assim,
não foi como eu gostaria. Você pode nessa manhã pedir perdão ao Senhor e pedir para Ele: Senhor, me ajuda que nesse mês de agosto eu possa ser melhor. Que nesse mês de agosto o Senhor me renove e eu possa verdadeiramente viver a vida de fé no Senhor Jesus. Vamos cantar? Enquanto nós cantamos, você reflita e vem à frente pegar o pão e pegar o cálice. A igreja cantará o estribilho do hino. Teu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo o meu viver. Nós querer cear com Cristo é uma maravilha, mas Ele querer cear conosco é uma glória infinita. Que você possa nesse momento comer o pão, beber o cálice do Senhor, com seu coração agradecido pela morte e pela ressurreição de Jesus. Eis que nós estamos diante desse memorial ao qual Cristo deu sua vida por nós. E nós também agora devemos dar nossa vida para Ele, para vivermos por Ele. Senhor Deus, nós nessa manhã queremos participar do pão e do cálice, agradecidos pelo Teu chamado, pela transformação de vida,
Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Coma do pão, beba do cálice. Te louvamos, Senhor. Muito obrigado pelo teu grande amor conosco. Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-nos em meio a este mundo mau e perverso, com fé e esperança. E que a tua igreja, Senhor, possa estar a cada dia mais preparada para o teu grande retorno. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um louvor e assim estaremos encerrando nessa manhã. Cantar novamente. Sei que Jesus voltará, só nossas vozes agora, sem instrumento, na alegria, né, de pertencermos à igreja de Cristo que aguarda a sua volta. Sei que Jesus voltará. Quando será, eu não sei. Estou certo, porém, que quando isso acontecer, eu irei, sim, irei. Sei que este dia será maravilhoso, porque todos que a Jesus se entregaram pela fé vão subir, se encontrar. Que bom será se eu puder olhar em volta e ver você também ali. Me alegrarei e bendirei aquele que me deu a eterna salvação. Aquele que me deu a eterna salvação. Meus irmãos, eu quero convidar você para estar conosco à noite novamente. Nós vamos ter um culto especial aqui, porque Cristo merece, né, que nós prestemos a Ele um culto especial. E vamos aproveitar também que hoje é o Dia dos Pais, e nós vamos trazer uma reflexão sobre a grande aventura da paternidade. Então, convido todos os papais a estar conosco, as mamães também, os filhos, os vovôs. Vem, irmão, vamos estudar a palavra de Deus e aprender com homens que foram pais e que deram uma resposta no seu tempo, fazendo tanto com tão pouco. Que Deus abençoe você. Estamos despedidos em nome de Jesus.